casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Porque muitas vezes, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando nós colocamos a nossa casa em ordem, muitas vezes não é a nossa casa material, não. Não é a nossa casa que nós temos ela todos os dias, que nós cuidamos dela, zelamos dela, não. Muitas vezes é a nossa vida em ordem diante do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz: põe a tua casa Glória a em ordem, Deus. porque morrerás e não viverás. Isaías falou para Ezequias que ele iria morrer e não iria viver, mas primeiramente ele teria que colocar a casa dele em ordem. Primeiramente ele teria que colocar a vida dele em ordem perante ao Senhor, porque algo dele ainda precisava ser consertado, algo dele ainda precisava ter ordem ainda perante ao Senhor. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Naquele momento que Isaías falou para Ezequias, então ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Começou a orar ao Senhor, começou a clamar ao Senhor, começou a pedir ao Senhor por misericórdia. E disse: ah, Senhor, lembra-te, te peço, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto. Então, Ezequias começou a falar com Deus. Ezequias começou a se humilhar perante ao Senhor, porque ele falou com o Senhor que ele andou em verdade perante o Senhor, com sinceridade com Deus. Porque Ezequias falou e disse: ah, Senhor, livre-te, te peço, de que andei diante de ti em verdade. Porque Ezequias andava diante do Senhor em verdade, porque Ezequias também tinha crédito com o Senhor, Ezequias também tinha um depósito com o Senhor, porque ele orou ao Senhor, ele chorou ao Senhor. Quantas lágrimas Ezequias chorou para Deus, porque quando ele ouviu aquela palavra que ele iria morrer e não viverás, então não é diferente. Nós também temos que ter a nossa vida em ordem diante do Senhor, diante da presença de Deus, porque nós não sabemos o dia em que Jesus vai vir buscar nós. Hoje pode ser o nosso último culto aqui na terra, hoje pode ser a minha última pregação aqui, hoje pode ser o nosso último louvor cantado aqui nesta noite, porque nós não nos pertence. E a palavra do Senhor fala, né? E Ezequias diz: que com o coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias chorou ao Senhor muitíssimo quando ele ouviu aquela palavra, porque eu creio em meu coração que ele esperava uma palavra de conforto, uma palavra de bênção de Isaías. Mas Isaías deu aquela palavra para ele colocar a vida dele em ordem, porque ele iria morrer, não iria viver. Então ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor, chorou muitíssimo perante ao Senhor. E Deus, ele viu as lágrimas de Ezequias, pois também não é diferente hoje quando nós pedimos ao Senhor algo, quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, ele ouve as nossas lágrimas. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve quando nós estamos clamando a Ele com o coração reto, com o coração perfeito. Ele ouve a nossa oração, porque a oração mora, a nossa oração mora. Glória a Deus! Nós não devemos parar de orar, nós não podemos parar de cessar, de buscar a presença do Senhor, porque Deus, ele é o nosso refúgio, Deus, ele é a nossa fortaleza nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. É só o Senhor que pode nos socorrer, é só o Senhor que está ali ao nosso lado, porque Deus, ele conhece o nosso coração, Deus, ele conhece a nossa vida, Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe do que nós precisamos e do que nós necessitamos. Então ele age na hora certa e no momento certo. Então ele agiu na vida de Ezequias na hora e no momento certo, porque ele viu que Ezequias estava de joelhos, Ezequias estava se humilhando perante o Senhor, porque Ezequias, quando ele se humilhava, chorava, Deus, ele viu as lágrimas de Ezequias. Quantas lágrimas Deus, ele tem visto quando nós se ajoelhamos. Muitas vezes nós se ajoelhamos
Deus, Ele colhe cada lágrima que sai dos nossos olhos, Ele colhe, porque Deus, Ele está vivo, porque Deus, Ele viu as lágrimas de Ezequias. Então veio a palavra do Senhor, que ouvir as tuas lágrimas. Deus, Ele viu as lágrimas. Então o mesmo Deus do passado, irmãos, Ele é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que ouviu as lágrimas de Ezequias, Ele é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que operou milagre no passado, Ele é o mesmo Deus que opera milagre hoje também. Basta nós crer no Senhor, basta nós confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele é Deus de milagre. E nós temos que acreditar que Deus, Ele faz milagre em nossas vidas. Porque muitas vezes nós falamos, mas nós não acreditamos que Deus faz. Muitas vezes nós somos que nem Tomé, só acreditamos se nós vemos. Mas não é assim. Deus, a nossa fé move o coração de Deus. E Deus, Ele faz um milagre em nossa vida, mas basta nós crer, basta nós confiar no Senhor, basta nós entregar a nossa vida diante do Senhor. E Deus, Ele vai trabalhar, Deus, Ele vai fazer o milagre, porque Deus, Ele acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. Aquela palavra para Ezequias era para a morte, mas Deus, Ele acrescentou na vida dele 15 anos. Mesma coisa de nós ir no médico e Deus falar para nós que nós não temos solução, que a nossa vida não tem jeito, mas é Deus que dá a última palavra, é Deus que decreta a última palavra em nossas vidas. O médico não tem mais jeito, o advogado não tem mais jeito, o juiz não tem, mas para Deus tem sim, porque a última palavra vem de Deus, a última palavra vem do Senhor. Então a última palavra da vida de Ezequias vem do Senhor, porque acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Pois não é diferente em nossas vidas. Muitas vezes vem a enfermidade em nossas vidas para nós buscar mais a presença do Senhor. Muitas vezes vem a prova em nossa vida para nós se humilhar mais perante a Deus, para nós descermos na presença do Senhor. Muitas vezes vem as provas para nós se consertar diante do Senhor Jesus, porque muitas vezes algo em nós ainda falta ter um ser, muitas vezes algo em nossas vidas ainda falta ser consertado, e para entrar no reino do céu tem que ter um ser, para nós herdar a nossa salvação. Não é de qualquer maneira, irmãos. Nós vamos herdar a nossa salvação. Tem que ter um ser em nossas vidas. Nós temos que se humilhar mais perante a Deus, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor pela misericórdia dEle, porque se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus, Ele é Deus de milagre. Então nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Muitas vezes nós passamos pela luta, mas vamos passar pela luta dando glória a Deus. Vamos passar pela luta buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Porque quando Deus está conosco, quando nós estamos passando na dificuldade, e nós estamos firmados na rocha que é Jesus, o vento pode vir, o barco pode balançar, mas o barco não vai afundar. Porque Deus não está no comando, Deus não está no controle de tudo, Deus não está no controle da nossa vida. Basta nós confiar, nós depositar a nossa confiança no Senhor. Vamos tocar na veste do Senhor Jesus. Vamos fazer que nem aquela mulher do grupo de sangue que tocou nas vestes do Senhor Jesus. Pela fé dela, ela foi curada, porque aquela multidão apertava ela, aquela multidão oprimia ela, para que ela não chegasse até Jesus Cristo. Mas a fé dela foi tão grande, que se ela tão somente tocasse nas vestes do Senhor Jesus, ela era curada. Ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela era curada. Pois não é diferente também nessa noite. Se nós tocar nas vestes do Senhor Jesus, nós vamos ser curados. Se nós acreditar que nós vamos ser curados, Deus, Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Se nós acreditar que Deus, Ele vai mudar a nossa história, Deus, Ele vai mudar a nossa história. Se nós temos um sonho, depositar Ele nas mãos do Senhor. Vamos buscar a Deus, vamos confiar no Senhor, porque Ele realiza o nosso sonho. Mas nós temos que estar na posição que Deus quer. Nós temos que estar na posição que Deus, Ele tem nos colocado.
Porque Deus, Ele age em nossas vidas. Mas depende também de nós também buscar o Senhor com sinceridade. Depende de nós também clamar a Ele em espírito e em verdade. Porque não é de qualquer maneira que nós chegamos lá. Não é de qualquer maneira. Muitas vezes nós temos uma bênção para receber, mas nós ainda não estamos preparados para receber ela. Muitas vezes Deus ele usa o profeta aqui na terra para falar conosco. E nós vamos receber. Mas se nós não estivermos preparados para receber, Deus ele sabe quando nós estamos preparados. Deus ele sabe quando é o tempo dele de nós receber a nossa bênção. Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Porque Deus ele é Deus de promessa, mas ele também é um Deus que cumpre em nossas vidas. E basta nós confiar no Senhor, basta nós descansar no Senhor. Porque muitas vezes nós recebemos uma profecia e nós ficamos procurando, questionando. O irmão falou e até hoje não aconteceu. Mas não é assim, mas é no tempo do Senhor, é no tempo de Deus. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Pois Ezequias clamou ao Senhor. Deus acrescentou a ele os 15 anos de vida dele. Pois também não é diferente da nossa vida. Clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, mas nós também temos que ter a paciência de esperar no Senhor, de esperar no tempo do Senhor. E muitas vezes nós não temos a paciência de esperar no tempo do Senhor. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo, e muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Muitas vezes não é no nosso momento, é no momento de Deus. Porque Deus ele sabe a hora certa. Deus ele sabe o tempo certo, o momento certo. Então não vamos questionar, irmãos, quando nós passamos por dificuldade, não vamos questionar, só vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar a Ele e pedir ao Senhor: Senhor, passa comigo neste vale, passa comigo nessa prova, passa comigo nessa dificuldade, porque Deus ele está ao nosso lado. Porque os olhos do Senhor é como chama de fogo na terra. Deus ele contempla os bons e os ruins. Deus ele contempla a nossa vida a todo tempo, a todo instante. Deus ele está conosco. Deus ele está vendo a nossa vida. Quando nós estamos na rua, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos andando, em qualquer lugar que nós passamos, Deus ele tem visto. Deus ele tem olhado a nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que Deus ele não ouve o nosso clamor, mas Deus ele está ouvindo o nosso clamor. Muitas vezes nós temos um sonho, Deus ele realiza esse sonho em nossas vidas. Mas vamos clamar ao Senhor, buscar a Ele a cada dia na presença do Senhor. Porque Deus ele é Deus de milagre. Se nós formos contar um milagre que Deus ele tem feito nas nossas vidas, são muitos milagres, irmãos. Porque o mesmo Deus que operou milagre no passado, Ele é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que tirou Daniel da cova dos leões, Ele é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado naquela fornalha de fogo ali, que não queimou nem o fio dos seus cabelos. Ele é o mesmo Deus de hoje. Deus ele não mudou. Muitas vezes somos nós que mudamos com Deus. Muitas vezes somos nós que mudamos. Muitas vezes somos nós que não buscamos ao Senhor como é preciso nós buscar. Muitas vezes somos nós que não nos humilhamos perante ao Senhor como é preciso nós se humilhar perante a Ele. Muitas vezes somos nós, mas Deus ele nunca mudou. Deus ele nunca mudou, porque ele é o mesmo do passado, Ele é o mesmo Deus de hoje e vai ser até a volta de Jesus. Porque Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando e para muitos ele já voltou. Para muitos Jesus já voltou, irmãos. Eu falo com vocês nessa noite, Jesus ele está voltando. Porque muitas coisas aqui na terra já estão se cumprindo. A palavra do Senhor já está se cumprindo já. E num piscar de olho, Jesus ele vai vir num piscar de olho, buscar a igreja, buscar a tua noiva amada, e nós temos que estar preparados diante do Senhor. Não estar preparados
mais estar preparado para receber a volta do Senhor Jesus. Porque nessa noite, pouco instante, eu já falei que nessa noite eu posso estar aqui, mas daqui a poucos minutos, Deus ele pode pedir um plano de vida. E amanhã, muitas vezes, os irmãos podem estar liberando, porque Jesus está voltando e nós temos que estar preparados na presença do Senhor. Não só preparar aqui dentro da igreja, mas preparar lá fora também. Preparar na nossa casa, andar preparado. Porque a vida dele está próxima. Porque Jesus ele vai voltar. Porque hoje pode ser nosso último culto, pode ser nosso último louvor, pode ser nossa última adoração. Aleluia! Vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos buscar a Ele com sinceridade. Porque Deus ele não é Deus de brincadeira. Deus ele é um Deus zeloso pelas nossas vidas. Porque Deus ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Ele tem zelado por nós a cada dia, irmãos. Então vamos ficar firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Vamos passar pela luta, pela prova, mas vamos passar glorificando ao Senhor. Não vamos murmurar, não. Porque Deus, Ele é Deus de boas obras em nossas vidas. Porque Deus, Ele é Deus maravilhoso. Porque só de nós estarmos aqui é milagre que Ele tem feito em nossas vidas. Só de nós ter deitado e acordado é um milagre que Deus ele tem feito por nós. Que Deus ele tem nos sustentado, nós ter deitado e acordado. Deus ele tem nos sustentado. Nós ter o nosso corpo de vida é um milagre.